A senhora revirou a bolsa 3 vezes. A carteira não estava ali. O rosto dela mudou quando percebeu que não tinha como pagar a conta. O gerente se aproximou e começou a humilhá-la na frente de todos. Cristiane, a garçonete, viu tudo. Tirou o último dinheiro do bolso e pagou. Foi demitida na hora. Minutos depois, sentada na calçada, o telefone tocou. Uma voz desconhecida do outro lado da linha. Cristiane estava há 3 anos naquele restaurante. Não era o emprego dos sonhos, mas pagava as contas. Ela conhecia cada mesa, cada cliente regular, cada dia da semana que era mais cheio ou mais vazio. Sabia quando o chefe estava de mau humor e quando dava para relaxar um pouco. Era rotina, era sobrevivência. Naquela tarde de quinta-feira, o movimento estava fraco. Poucas mesas ocupadas. Cristiane limpava o balcão quando a porta se abriu. Uma senhora entrou devagar, cabelo branco preso num coque simples, roupa discreta, bolsa de tecido gasto no ombro. Ela olhou em volta como quem não quer incomodar e escolheu uma mesa no canto longe da janela. Cristiane pegou o cardápio e foi até ela. Boa tarde. O que a senhora vai querer? A mulher olhou o cardápio por alguns segundos. Passou o dedo pelas opções, hesitou, voltou para o começo. O prato feito simples, por favor, sem nada extra. Cristiane anotou e foi para a cozinha. Enquanto esperava o prato ficar pronto, observou a senhora pela janelinha de serviço. Ela estava sentada com as mãos cruzadas sobre a mesa, olhando para fora. Não mexia no celular. Não folheava a revista. Apenas esperava. Quando a comida ficou pronta, Cristiane levou até a mesa. A senhora agradeceu baixinho e começou a comer devagar. Mastigava com calma, como quem aproveita cada garfada, não pela qualidade, mas porque pode ser a única refeição decente do dia. Cristiane voltou para o balcão. O restaurante continuava vazio. Augusto, o gerente, estava no escritório fazendo contas. Ele era daqueles homens que viviam tensionados com números, sempre reclamando de desperdício, de gorjeta deixada a mais, de comida jogada fora. Controlava tudo com mão de ferro. Meia hora depois, a senhora terminou de comer. Limpou a boca com o guardanapo e fez sinal para Cristiane. Pode trazer a conta, por favor? Cristiane imprimiu a nota e levou até a mesa. A senhora pegou a bolsa, abriu e começou a procurar a carteira. Mexeu uma vez, 2, 3. O rosto dela mudou. Ficou pálida. Ela virou a bolsa de cabeça para baixo em cima da mesa. Caíram lenços de papel, uma caixinha de remédios, umas moedas soltas. Nada mais. Meu Deus! A voz saiu trêmula. Eu não trouxe a carteira. Cristiane sentiu o coração apertar. Conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem percebe que fez algo errado sem querer e não sabe como consertar. A senhora mora longe? Não, é aqui perto. Eu posso anotar meu endereço e voltar amanhã cedo para pagar. Eu prometo. Nunca fiz isso antes. As mãos da senhora tremiam. Ela juntou as moedas que tinha caído na mesa. Contou. Não dava nem para metade da conta. Cristiane olhou em volta. 2 mesas tinham clientes. Um homem de terno lia jornal. Um casal jovem conversava baixo. Ninguém prestava atenção. Deixa eu falar com o gerente, tá bom? A senhora fica tranquila. Cristiane foi até o escritório. Bateu na porta. Augusto levantou a cabeça, irritado com a interrupção. O que foi? Tem uma senhora na mesa 7 que esqueceu a carteira em casa. Ela quer anotar o endereço e voltar amanhã para pagar. Augusto fechou o caderno com força. Levantou da cadeira. De novo? Semana passada foi o mesmo papo. Esqueci a carteira. Volto amanhã. Ninguém voltou. Mas ela parece diferente, Augusto. Ela... Eu não quero saber se parece ou não parece. As regras são claras. Come, paga. Simples assim. Ele passou por Cristiane e foi direto até a mesa 7. Ela tentou acompanhá-lo, mas ele já estava falando alto demais. A senhora vai ter que pagar a conta agora.
Berenice levantou os olhos assustada. Eu expliquei para a moça que posso voltar amanhã. Moro a 2 quadras daqui. Posso deixar meu documento, meu telefone. Não interessa onde a senhora mora. Não dá para sair sem pagar. O tom de voz dele começou a chamar a atenção. O homem do jornal olhou de lado. O casal parou de conversar. Eu nunca fiz isso antes, senhor. Por favor, eu só preciso... A senhora acha que eu acredito nisso? Todo mundo que vem com essa história diz a mesma coisa. Berenice tentou se levantar, mas as pernas falharam. Ela segurou na mesa para não cair. Eu posso ligar para alguém. Meu filho pode trazer o dinheiro. Então liga, mas não sai daqui até alguém aparecer. Augusto cruzou os braços. Ficou ali, parado, olhando para ela como se fosse uma criminosa. Cristiane sentiu o sangue ferver. Ela conhecia aquele tipo de humilhação. Já tinha passado por isso. Sabia o que era ser tratada como se não valesse nada por causa de dinheiro. Berenice pegou o celular com as mãos tremendo. Discou um número. Esperou. Ninguém atendeu. Tentou de novo. Nada. Ele não está atendendo. A voz dela quebrou. Então vai ter que esperar até atender. O silêncio no restaurante era pesado. Todos olhavam agora. O homem do jornal desviou o olhar constrangido. A mulher do casal sussurrou algo para o namorado. Cristiane olhou para Berenice. Viu os olhos da senhora enchendo de lágrimas que ela tentava segurar. Viu as mãos tremendo. Viu a vergonha estampada no rosto. Então, levou a mão ao bolso. Tinha R$ 43 ali. Era o dinheiro do aluguel que ela tinha separado mais cedo. Faltava juntar mais um pouco até o fim do mês, mas aquilo já estava garantido. Ela não podia mexer, mas também não conseguia assistir aquilo. Tirou o dinheiro do bolso e colocou sobre o balcão. Pegou a nota da mesa e foi até o caixa. Digitou o valor. A gaveta abriu. Augusto virou para ela. O que você está fazendo? Pagando a conta. Com o seu dinheiro. É o único jeito. O rosto dele ficou vermelho. O rosto de Augusto estava vermelho. Ele olhou para o dinheiro na mão de Cristiane, depois para ela, depois para a gaveta aberta do caixa. Você não pode fazer isso. Já fiz. Isso é quebra de hierarquia. Você não pode tomar decisões sem me consultar. Cristiane fechou a gaveta. O barulho soou seco no silêncio do restaurante. Eu usei meu próprio dinheiro, não mexi no caixa. Não importa de onde veio o dinheiro, você não tem autoridade para fazer isso. Berenice se levantou da cadeira. Os olhos ainda estavam vermelhos, mas agora tinha outra expressão ali. Preocupação, culpa. Moça, por favor, não precisa. A senhora não tem culpa de nada. Cristiane falou sem tirar os olhos de Augusto. Pode ir tranquila. Augusto deu um passo à frente. Ninguém vai a lugar nenhum até eu resolver isso. Não tem nada para resolver. A conta foi paga. A senhora pode ir. O homem do terno fechou o jornal devagar. O casal tinha parado de comer. Todos olhavam agora. O clima no restaurante mudou. Ficou tenso, pesado. Augusto respirou fundo. Cristiane viu a veia no pescoço dele pulsar. Ele estava decidindo. Podia recuar, podia deixar passar, mas ela conhecia ele. Sabia que o orgulho dele não deixaria. Pega suas coisas. Cristiane sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O quê? Suas coisas. Pega e vai embora. Você está demitida. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era curiosidade. Era choque. Augusto, eu só... Você desrespeitou a hierarquia. Tomou uma decisão que não era sua. E ainda fez isso na frente de clientes. Então pega suas coisas e sai. Mas eu trabalhei 3 anos aqui. E deveria saber como as coisas funcionam. Berenice deu um passo à frente, a voz saindo mais firme agora. Senhor, por favor. A moça só estava tentando ajudar. A culpa é minha. Eu que esqueci a carteira. Não faça isso com ela. Augusto nem olhou para Berenice. Manteve os olhos fixos em Cristiane.
Não é sobre você, senhora. É sobre ela não seguir as regras. Cristiane sentiu os olhos arderem. Não ia chorar. Não ali. Não na frente dele. Tudo bem. A voz saiu mais firme do que ela esperava. Eu vou. Foi até o balcão, pegou a bolsa que ficava guardada embaixo. Tirou o avental e colocou sobre o balcão. As mãos tremiam, mas ela não deixou ninguém perceber. Berenice tentou falar de novo. Moça, me desculpa. Eu nunca quis. A senhora não tem culpa de nada. Cristiane forçou um sorriso. Vai ficar tudo bem. Ela passou pela porta sem olhar para trás. Não queria ver a cara de Augusto. Não queria ver os clientes olhando. Não queria ver nada daquilo. A rua estava quente. O sol batia forte no asfalto. Cristiane andou até a esquina e parou. As pernas estavam fracas. Sentou na calçada, encostou as costas no muro. 3 anos. 3 anos naquele lugar. Levantava cedo, pegava 2 ônibus, aguentava cliente mal educado, pé doendo no fim do turno. Tudo para ganhar o suficiente para pagar aluguel, conta de luz, comida. E agora? Ela olhou para a bolsa. Abriu. O dinheiro que tinha separado para o aluguel estava lá dentro. Menos os R$ 43 que tinha acabado de gastar. Faltava mais da metade ainda. Tinha 2 semanas para juntar o resto. E agora estava desempregada. Respirou fundo. Não adiantava entrar em pânico. Precisava pensar. Precisava fazer um plano. O telefone tocou no bolso. Ela pegou sem olhar, achando que era a mãe. Alô? Cristiane? A voz era masculina, educada. Cristiane não conhecia. Sim, quem é? Meu nome não importa agora. Eu vi o que aconteceu no restaurante. Cristiane sentiu o coração disparar. Olhou em volta. A rua estava vazia. Ninguém por perto. Como você conseguiu meu número? Isso também não importa. Eu só queria saber por que você fez aquilo. Fiz o quê? Por que pagou a conta da senhora? Cristiane ficou em silêncio. Não sabia o que responder. Não sabia se devia responder. Quem é você? Alguém que ficou impressionado com o que viu. É raro encontrar pessoas que fazem a coisa certa mesmo quando custa caro. Olha, eu não sei quem você é, mas... Você tem família, Cristiane? O tom da pergunta mudou. Ficou mais sério, mais direto. Por que você quer saber? Porque quero entender. Você perdeu o emprego por causa de uma escolha. Deve estar sem dinheiro agora. Mas mesmo assim, fez o que fez. Por quê? Cristiane sentiu a raiva subir. Porque eu não ia deixar aquela mulher ser humilhada daquele jeito. Pronto. É isso que você queria ouvir? Sim. A voz do outro lado ficou mais suave. Era exatamente isso que eu queria ouvir. Houve uma pausa. Cristiane ouviu um barulho de papel do outro lado da linha, como se ele estivesse anotando algo. Obrigado por atender, Cristiane. Espera, quem é? Ele desligou. Cristiane ficou olhando para o telefone. O número que apareceu na tela era desconhecido. Ela tentou ligar de volta. Deu como número inexistente. Guardou o celular e ficou sentada ali por mais alguns minutos. Não entendia nada do que tinha acabado de acontecer. Não entendia quem era aquele homem. Não entendia como ele tinha conseguido o número dela. Mas uma coisa ela sabia. Precisava voltar para casa e começar a procurar emprego. Rápido. Porque o aluguel não ia se pagar sozinho. Os dias seguintes foram os piores da vida de Cristiane. Na sexta-feira, ela acordou cedo e começou a procurar emprego. Imprimiu 10 cópias do currículo numa lan house e saiu batendo de porta em porta. Padaria, mercado, lanchonete, farmácia. Deixava o papel, forçava um sorriso, dizia que estava disponível imediatamente. A gente entra em contato. Pode deixar aqui, vamos analisar. No momento não temos vagas, mas qualquer coisa a gente liga. A ninguém ligou. No sábado tentou 3 restaurantes. Um disse que só contratava com experiência em cozinha. Outro pediu referências do último emprego. Cristiane hesitou. Sabia que se ligassem para Augusto, ele não ia dizer nada de bom. Posso dar o contato de clientes que me conhecem?
Precisa ser do empregador anterior, desculpa. Ela saiu de lá com as pernas pesadas. No domingo ficou em casa. Não tinha mais dinheiro para a passagem de ônibus. Sentou no sofá e começou a fazer contas no caderno. Aluguel, 700. Conta de luz, 120. Água, 50. Comida para o mês, 300. Se economizasse muito. Ela tinha R$ 280 na carteira. Menos os 43 que tinha gastado com Berenice. R$ 237. O aluguel vencia em 12 dias. Cristiane fechou o caderno e jogou no sofá. Deitou e olhou para o teto. Sentiu o peso no peito apertar. Não era desespero ainda. Era aquela sensação de que as paredes estavam se fechando devagar. O telefone tocou. Ela pegou sem olhar, esperando ser a mãe cobrando notícias. Alô? Cristiane, sou eu de novo. Ela reconheceu a voz na hora. O homem da ligação de quinta-feira. Sentou no sofá, tensa. O que você quer? Tem uma vaga de atendimento. Salário fixo, horário comercial. Você quer tentar? Direto, sem rodeios. Quem é você? Alguém que viu o que aconteceu e acha que você merece uma chance. Mas preciso saber, você faria de novo? Pagaria aquela conta mesmo sabendo que ia te custar o emprego? Cristiane fechou os olhos. Sim, eu faria. Então anota o endereço. Ele ditou o endereço devagar. Cristiane pegou o caderno às pressas e anotou com a mão tremendo. Que empresa é essa? Você vai descobrir quando chegar lá. É uma vaga de atendimento, nada especial, mas é honesto. Espera, como você... Cristiane. A voz dele ficou mais firme. Eu não posso prometer nada. A vaga existe, mas você vai ter que conquistar sozinha. Ninguém vai te dar nada de mão beijada, entendeu? Sim, entendi. Então apareça na segunda, e boa sorte. Ele desligou de novo. Cristiane ficou olhando para o papel com o endereço. Releu 3 vezes. Pegou o celular e jogou o endereço no GPS. Era do outro lado da cidade. 2 conduções. Ela não sabia quem era aquele homem. Não sabia por que ele estava fazendo aquilo. Mas também não tinha escolha. Segunda-feira, ela estaria lá. A segunda-feira chegou mais rápido do que Cristiane esperava. Ela acordou às 6 da manhã, tomou banho, passou a blusa que tinha guardado para ocasiões importantes, prendeu o cabelo, olhou no espelho. Parecia cansada, mas apresentável. Saiu de casa às 7h30, pegou o primeiro ônibus lotado, ficou em pé o trajeto inteiro. Desceu, andou 3 quadras, pegou o segundo ônibus. Esse estava mais vazio. Sentou perto da janela e ficou olhando a cidade passar. Chegou no endereço às 8h50. Era um prédio comercial simples. 3 andares, pintura desgastada, letreiro com o nome de várias empresas. Cristiane conferiu o papel. 4º andar, sala 402. Subiu de escada porque o elevador estava quebrado. Quando chegou no 4º andar, estava suando e sem fôlego. A sala 402 tinha uma porta de vidro fosco. Não tinha nome. Só o número. Cristiane respirou fundo e bateu. Pode entrar. Ela abriu a porta. Dentro tinha uma mesa, 2 cadeiras, um arquivo de metal no canto. Nada mais. Um homem de uns 45 anos estava sentado atrás da mesa. Cabelo curto, camisa social azul, expressão neutra. Cristiane? Sim. Senta. Ela sentou. O homem pegou uma pasta, abriu, folheou alguns papéis. Você trabalhou 3 anos como garçonete no restaurante Nova Era, certo? Sim. Por que saiu? A pergunta veio direta. Cristiane hesitou. Não sabia quanto ele sabia. Não sabia se devia mentir ou dizer a verdade. Decidiu pela verdade. Fui demitida. Por quê? Porque paguei a conta de uma cliente que esqueceu a carteira. O gerente achou que eu tinha desrespeitado a hierarquia. O homem anotou algo no papel. Não dava para ver a expressão dele. Você tem referências? Não do último emprego.
De onde então? Tenho o contato de alguns clientes regulares, pessoas que me conhecem há anos. Ele fez outra anotação. A vaga é para atendimento ao cliente. Salário fixo, sem comissão, horário comercial. Você teria que começar na quinta-feira, se for aprovada. Consegue? Consigo. Tem alguma pergunta? Cristiane tinha 1000 perguntas. Quem era o homem que ligou? Como ele conseguiu marcar aquela entrevista? Porque estava ajudando, mas não fez nenhuma. Não, tudo bem. Você vai fazer uma semana de experiência. Se der certo, fica. Se não der, a gente encerra sem problemas. Combinado? Combinado. O homem fechou a pasta e se levantou. Volta aqui na quinta-feira, 8 horas. Traz documentos. RG, CPF, comprovante de residência. Pode deixar. Cristiane saiu da sala sem acreditar. Desceu as escadas devagar, ainda processando. Tinha uma chance. Pequena, mas tinha. Quando chegou na rua, o telefone tocou de novo. Ela atendeu rápido. Alô? E aí? Como foi? Era ele. A voz calma, a mesma de antes. Eu tenho uma semana de experiência. Ótimo. Agora depende de você. E quem é você? Alguém que acredita que boas pessoas merecem boas chances. Isso não é resposta. É a única que você vai ter por enquanto. Cristiane parou no meio da calçada. Por que você está fazendo isso? Porque alguém fez por mim uma vez. E agora eu faço por quem merece. Mas você nem me conhece. Eu sei o suficiente. Houve uma pausa. Cristiane, não estraga essa chance. Trabalha direito. Mostra que você vale a pena. E esquece que eu existo. Espera. Ele desligou. Cristiane ficou parada ali, segurando o telefone. As pessoas passavam ao redor dela, apressadas, sem olhar. A cidade seguia o ritmo de sempre. Mas para ela, alguma coisa tinha mudado. Ela tinha 12 dias para pagar o aluguel e uma semana para provar que merecia ficar. Quinta-feira chegou e Cristiane acordou 1 hora mais cedo do que precisava. Não conseguiu dormir direito. Ficou revirando na cama, pensando em tudo que poderia dar errado. E se ela não fosse boa o suficiente? E se fizesse algo errado logo no primeiro dia? E se aquilo fosse só mais uma porta fechando na cara dela? Levantou, tomou café, separou os documentos. RG, CPF, comprovante de residência. Tudo certinho dentro de uma pasta plástica. Saiu de casa às 7. Melhor chegar cedo do que atrasada. Quando chegou no prédio, eram 7h40. Subiu as escadas devagar, tentando controlar a respiração. Bateu na porta da sala 402. Entra. O mesmo homem estava lá. Dessa vez, tinha outra pessoa com ele. Uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto, óculos de grau, blusa branca. Cristiane, essa é a Silvia. Ela vai te treinar essa semana. Silvia estendeu a mão. Aperto firme. Prazer. Vamos começar? A semana de teste foi intensa. Cristiane aprendeu rápido, mas cometeu erros. No segundo dia, inverteu números num cadastro. No terceiro, um cliente furioso gritou no telefone e ela travou. Silvia precisou assumir. Respira, mantenha calma, resolve. Nessa ordem. No sexto dia, Cristiane atendeu um caso parecido sozinha. Cliente nervoso, cobrando solução. Dessa vez, ela não travou. Ouviu, entendeu, resolveu. Quando desligou, Silvia estava observando. Pronta. Foi só isso que ela disse, mas bastou. No sexto dia, o homem da entrevista apareceu de novo. Conversou com Silvia no canto da sala. Cristiane tentou não olhar, mas viu Silvia acenando com a cabeça, fazendo gestos positivos. Quando ele saiu, Silvia veio até a mesa de Cristiane. Parabéns, você fica. Cristiane sentiu o ar voltar para os pulmões. Sério? Sério. A partir de segunda você é efetivada. Mesmo salário, carteira assinada. Obrigada. Muito obrigada. Não precisa agradecer. Você se esforçou. Mereceu. Cristiane saiu do trabalho naquele dia com as pernas leves. Pela primeira vez em muito tempo, não estava com medo do amanhã.
Quando chegou em casa, fez as contas de novo. O salário não era grande, mas dava para pagar o aluguel, as contas e sobrar um pouco. Não ia ficar rica, mas também não ia passar necessidade. Era o suficiente. As semanas foram passando. Cristiane pegou o ritmo do trabalho. Aprendeu os atalhos do sistema, decorou os procedimentos, criou uma rotina. Acordava cedo, pegava os 2 ônibus, trabalhava 8 horas, voltava para casa cansada, mas aliviada. No fim do primeiro mês, recebeu o salário. Pagou o aluguel atrasado, acertou as contas, comprou comida. Sobrou R$ 30. Guardou no envelope e colocou dentro da gaveta. Era pouco, mas era um começo. Certa tarde, 2 meses depois de ter começado, Cristiane estava organizando uns arquivos quando reparou numa foto na parede do escritório. Era discreta, quase escondida atrás de um quadro de avisos. A foto mostrava a inauguração da empresa. Tinha umas 10 pessoas posando na frente do prédio. No canto direito, de braços cruzados, estava um homem de terno. Cabelo escuro, óculos, sorriso discreto. Cristiane olhou mais de perto. Alguma coisa naquele rosto era familiar. Ela não conseguia identificar o quê, mas tinha certeza que já tinha visto aquele homem em algum lugar. Tá procurando algo? Silvia tinha aparecido atrás dela. Não, só vi a foto. É da inauguração? É, faz uns 10 anos já. Quem é esse aqui? Cristiane apontou para o homem de terno. Silvia ajustou os óculos para ver melhor. Ah, esse é o dono. O senhor Henrique. Ele não aparece muito por aqui, mas é gente boa. Foi ele quem fundou a empresa. Cristiane sentiu um aperto no peito. Ele ainda trabalha aqui? Trabalha, mas viaja muito. Fica mais no escritório dele em outra cidade. Por quê? Nada. Só curiosidade. Silvia voltou para a mesa dela. Cristiane ficou olhando para a foto por mais alguns segundos. Aquele rosto. Ela tinha certeza que conhecia de algum lugar. Mas de onde? Voltou para a mesa e tentou se concentrar no trabalho. Mas a imagem do homem não saía da cabeça. Naquela noite, deitada na cama, Cristiane pegou o celular e rolou o histórico de chamadas. Procurou os números desconhecidos, achou os 2. Tentou ligar de novo. Número inexistente. Ela guardou o celular e ficou olhando para o teto. Quem era aquele homem que ligou para ela? Por que ele tinha feito aquilo? E será que tinha alguma relação com o dono da empresa? As perguntas ficaram rondando a cabeça dela até o sono chegar. Mais 2 semanas se passaram. Num sábado de manhã, Cristiane estava voltando do mercado quando viu Berenice na esquina, parada na frente de uma banca de jornal. A senhora levantou os olhos e a reconheceu na hora. Moça, é você! Berenice veio até ela e segurou suas mãos. Eu pensei tanto em você. Tentei voltar no restaurante, mas disseram que você não trabalhava mais lá. Pois é, aquele foi meu último dia. Foi por minha culpa. Os olhos de Berenice ficaram úmidos. A senhora não tem culpa. Eu que escolhi. Mas você perdeu o emprego e consegui outro. Tá tudo bem agora. Berenice soltou as mãos dela e secou os olhos. Graças a Deus. Elas foram tomar café numa padaria ali perto. Berenice contou que morava sozinha desde que o marido faleceu. O filho trabalhava com negócios, morava em outra cidade, não visitava muito. Ele é ocupado, mas liga sempre que pode. Cristiane contou sobre o emprego novo, sobre o recomeço. Antes de se despedirem, trocaram números. E foi quando Berenice disse algo que ficou na cabeça de Cristiane. Meu filho ficou muito bravo quando contei o que aconteceu com você. Disse que não era justo. Cristiane balançou a cabeça. Estava imaginando coisas. Milhares de pessoas trabalhavam com negócios. Mas mesmo assim, a sensação de que faltava uma peça não saía da cabeça. 3 meses se passaram desde o dia em que Cristiane foi demitida. A vida tinha voltado ao normal. Não era perfeita, mas era estável. Ela acordava, ia trabalhar, voltava para casa, juntava um pouco de dinheiro todo mês, pagava as contas em dia, dormia tranquila.
Berenice e ela tinham se tornado amigas. Não do tipo que se via todo dia, mas do tipo que ligava de vez em quando para saber como estava. Tomavam café juntas 2 vezes por mês. Conversavam sobre coisas simples. A vida, o tempo, as dificuldades do dia a dia. Num sábado de manhã, Cristiane estava em casa quando o telefone tocou. Alô? Cristiane, querida, é a Berenice. Oi, dona Berenice, tudo bem? Tudo ótimo. Olha, eu estava pensando... Faz 3 meses que aquilo aconteceu no restaurante, e eu nunca voltei lá desde aquele dia. Cristiane sentiu o peito apertar só de lembrar. Eu também não. Pois é, mas sabe o que eu acho? Acho que a gente devia voltar. Voltar para o restaurante? Isso, eu e você, juntas. Cristiane ficou em silêncio. A ideia de voltar naquele lugar fazia o estômago revirar. Não queria ver Augusto. Não queria reviver aquilo. Eu não sei se é uma boa ideia. Eu sei que não é fácil. A voz de Berenice ficou mais suave. Mas sabe o que eu aprendi na vida? Que a gente não pode deixar que um lugar ruim continue sendo ruim para sempre. Às vezes é bom voltar, não para provar nada, só para mostrar que a gente seguiu em frente. Cristiane respirou fundo. A senhora tem certeza? Tenho. E quero que você vá comigo, não como garçonete, como minha amiga. Aquilo mexeu com Cristiane, como amiga, não como funcionária, não como alguém que servia como igual. Tudo bem, a gente vai. Ótimo. Que tal hoje à tarde? Umas 5 horas? Pode ser. Às 5 da tarde, Cristiane estava na frente do restaurante. O letreiro continuava o mesmo. A fachada não tinha mudado. Mas para ela, aquele lugar parecia diferente, menor, menos importante. Berenice chegou alguns minutos depois. Usava um vestido simples, azul claro, cabelo preso. Carregava a mesma bolsa de sempre. Pronta? Cristiane assentiu. As duas entraram juntas. O restaurante estava com um movimento razoável. Umas 6 mesas ocupadas. O cheiro de comida era o mesmo de sempre. A decoração não tinha mudado. Até a mesa do canto, onde Berenice tinha sentado naquele dia, estava vazia. Elas foram até lá e sentaram. Uma garçonete nova veio até a mesa. Cristiane não conhecia. Devia ter sido contratada depois que ela saiu. Boa tarde. Vou pegar o cardápio para vocês. A menina era jovem. Devia ter uns 20 anos. Sorriu educada e foi buscar os cardápios. Cristiane olhou em volta. Nada tinha mudado, mas tudo parecia diferente. Ela não estava mais do lado de dentro do balcão. Estava do outro lado, sentada, sendo servida. A garçonete voltou com os cardápios e deixou sobre a mesa. Já sabem o que vão querer ou precisam de um tempo? A gente vai querer um tempo. Berenice respondeu. A menina acenou e se afastou. Berenice olhou para Cristiane. Como você está se sentindo? Estranha. Cristiane deu um sorriso fraco. É esquisito estar aqui de novo. Eu sei, mas olha só. Berenice apontou discretamente para a mesa delas. Você não está mais atrás do balcão. Você está aqui, sentada, com a cabeça erguida. Cristiane olhou para as próprias mãos sobre a mesa. Berenice tinha razão. Ela não estava mais servindo. Não estava mais correndo de um lado para o outro. Não estava mais dependendo daquele lugar. É verdade. As duas escolheram os pratos. Quando a garçonete voltou, fizeram os pedidos. A menina anotou e foi para a cozinha. Foi nesse momento que Cristiane viu Augusto. Ele saiu do escritório carregando uma prancheta. Usava a mesma camisa social de sempre, o mesmo ar tenso. Passou entre as mesas, verificando alguma coisa, fazendo anotações. Quando chegou perto da mesa delas, levantou os olhos e parou. O rosto dele mudou. Não era raiva, era surpresa. E outra coisa que Cristiane não conseguiu identificar. Desconforto, talvez. Ele ficou parado ali por alguns segundos, segurando a prancheta, sem saber o que fazer. Berenice olhou para ele sem mudar a expressão. Cristiane também.
Augusto engoliu seco. Deu um passo à frente, hesitou, deu outro. Boa tarde. A voz saiu baixa. Boa tarde. Berenice respondeu, educada, mas fria. Cristiane não disse nada, apenas olhou para ele. Augusto mudou o peso de uma perna para a outra. A prancheta nas mãos parecia pesar mais do que deveria. Está tudo bem com o atendimento? Está ótimo, obrigada. Ele acenou com a cabeça. Tentou sorrir, mas o sorriso não chegou aos olhos. Ficou ali por mais alguns segundos, como se quisesse dizer alguma coisa. Mas não disse. Apenas se afastou. Cristiane o viu voltar para o escritório. Ele entrou e fechou a porta. Por um momento, através do vidro, ela viu ele parado lá dentro, a mão na testa, como se estivesse pensando em algo. Berenice colocou a mão sobre a de Cristiane. Você viu o rosto dele? Vi. Ele sabe que errou. Cristiane não respondeu. Não sabia se Augusto realmente sabia que errou ou se estava só desconfortável com a situação. Mas também não importava mais. Ela tinha seguido em frente. A comida chegou alguns minutos depois. Elas comeram devagar, conversando sobre coisas leves. O sabor era bom. Nada excepcional, mas bom. Quando terminaram, a garçonete trouxe a conta. Cristiane instintivamente levou a mão ao bolso. Berenice segurou a mão dela. Não, hoje eu pago. Mas, sem mas, você já pagou demais nessa vida. Berenice pegou a carteira. Dessa vez ela estava ali. E deixou o dinheiro sobre a mesa. Contou certinho. Colocou ainda uma gorjeta generosa para a garçoneta. As duas se levantaram. Berenice pegou a bolsa. Cristiane ajeitou a cadeira. Antes de sair, Cristiane olhou uma última vez para o restaurante. Para as mesas, para o balcão, para a porta do escritório onde Augusto ainda estava. Não sentiu raiva. Não sentiu mágoa. Sentiu nada. Aquele lugar não tinha mais poder sobre ela. Elas saíram e a porta se fechou atrás delas. Estavam caminhando pela calçada quando Berenice parou. Cristiane, tem uma coisa que eu preciso te contar. Cristiane parou também e olhou para ela. O quê? Berenice respirou fundo. Parecia estar escolhendo as palavras. Eu contei para o meu filho o que aconteceu naquele dia. A senhora contou? Contei, no mesmo dia. Liguei para ele chorando, contei tudo. Como eu tinha esquecido a carteira, como aquele homem tinha me tratado e como você tinha me ajudado. Cristiane sentiu o coração acelerar. E o que ele disse? Ele ficou muito bravo. Não comigo, com a situação. Disse que não era justo o que tinha acontecido com você. Dona Berenice, por que a senhora está me contando isso agora? Berenice olhou nos olhos dela. Porque ele quis saber seu nome, quis saber onde você morava. Eu dei as informações. E acho que ele fez alguma coisa. O mundo parou. Fez o quê? Não sei ao certo. Ele não me contou os detalhes, mas uns dias depois ele me ligou e perguntou se você tinha conseguido emprego novo. Eu disse que não sabia. Ele ficou quieto e depois disse, deixa comigo. Cristiane sentiu as pernas ficarem fracas. O nome dele, Henrique. Berenice disse baixinho. Meu filho se chama Henrique. Tudo se encaixou de uma vez. A ligação misteriosa, a entrevista marcada, a foto na parede do escritório, o dono da empresa. Cristiane levou a mão à boca. Foi ele que ligou para mim. Berenice assentiu devagar. Foi. E foi ele que arrumou o emprego. Foi. Cristiane não sabia o que sentir. Raiva, gratidão, confusão. Por que a senhora não me contou antes? Porque ele me pediu para não contar. Disse que você precisava conquistar a vaga sozinha. Que se soubesse de onde tinha vindo a oportunidade, não ia aceitar. Ou ia se sentir em dívida. Ele não queria isso. Mas por quê? Por que ele fez isso? Berenice sorriu tristemente. Porque ele sabe o que é ser julgado errado. Ele cresceu pobre, Cristiane. Muito pobre. Passou fome, foi humilhado.
E teve uma pessoa que acreditou nele quando ninguém mais acreditava. Uma pessoa que deu uma chance. Foi assim que ele construiu tudo que tem hoje. Os olhos de Berenice ficaram úmidos. Quando eu contei para ele o que você fez, ele disse: essa moça tem o que eu procuro, caráter. E isso não se compra, não se ensina. Ou você tem ou não tem. Ele quis te dar a mesma chance que deram para ele. Cristiane sentiu as lágrimas escorrerem. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Você só precisa continuar sendo quem você é. As duas ficaram ali paradas na calçada. Cristiane olhou para o céu. O sol estava começando a se pôr. A cidade continuava barulhenta ao redor delas. Mas naquele momento, tudo parecia silencioso. Cristiane passou o domingo inteiro pensando. Não conseguiu dormir direito. Ficou deitada na cama, olhando para o teto, repassando cada detalhe. A ligação, a voz calma, as perguntas, a entrevista, a semana de teste. Tudo fazia sentido agora. Henrique tinha visto tudo. Ou melhor, a mãe dele tinha contado tudo. E ele tinha decidido ajudar. Mas por quê? Berenice tinha explicado. Ele procurava caráter. Procurava pessoas que faziam o certo mesmo quando custava caro. E tinha visto isso nela. Mas tinha outra coisa que incomodava Cristiane. Ela não tinha conquistado aquela vaga sozinha. Tinha tido ajuda, tinha sido escolhida, tinha sido favorecida. E isso mexia com ela. Na segunda-feira, Cristiane chegou ao trabalho mais cedo. Sentou na mesa, ligou o computador, mas não conseguia se concentrar. Ficava olhando para a porta, esperando. Não sabia o quê. Talvez que Henrique aparecesse. Talvez que alguém dissesse alguma coisa. Nada aconteceu. O dia seguiu normal. Silvia chegou, cumprimentou, começou a trabalhar. Os telefonemas começaram. Os formulários foram preenchidos. A rotina continuou. Mas Cristiane não estava ali. Na hora do almoço, ela foi até a foto na parede. Olhou de novo para o rosto de Henrique. Agora que sabia quem ele era, conseguia ver os traços de Berenice ali, o formato dos olhos, o jeito de sorrir. Você conhece ele? Cristiane virou. Silvia estava atrás dela, com uma xícara de café na mão. Não, nunca conheci pessoalmente. Ele é discreto. Não gosta de aparecer, mas é justo. Trata todo mundo com respeito. É raro encontrar patrão assim. Você trabalha aqui há quanto tempo? 8 anos. Entrei logo no começo. A empresa era menor. Só tinha 3 funcionários. Hoje tem 20. E ele sempre foi assim? Discreto? Sempre. Diz que não gosta de holofotes. Prefere trabalhar nos bastidores. Silvia tomou um gole do café. Mas sabe o que eu acho? Acho que ele procura gente parecida com ele. Gente que trabalha duro, gente que não espera reconhecimento, gente que faz porque é certo, não porque vai ganhar algo. As palavras de Silvia bateram forte em Cristiane. Você acha que é por isso que ele contrata as pessoas? Acho. Já vi ele recusar currículo perfeito porque a pessoa era arrogante na entrevista. E já vi ele contratar gente sem experiência nenhuma porque viu algo na pessoa. Algo que não dá para medir em papel. Silvia terminou o café e jogou o copinho no lixo. Por que a curiosidade? Nada, só estava pensando. Silvia sorriu e voltou para a mesa. Cristiane ficou ali mais um pouco, olhando para a foto. Agora entendia. Henrique não tinha dado o emprego de mão beijada. Tinha dado uma chance, uma oportunidade. O resto dependia dela, e ela tinha conquistado. A vaga era dela porque tinha se esforçado, porque tinha aprendido, porque tinha provado que merecia. O peso no peito começou a sumir. E 2 semanas se passaram. Cristiane e Berenice continuaram se falando. Tomaram café mais uma vez. Conversaram sobre a vida, sobre o trabalho, sobre coisas leves. Berenice nunca mais tocou no assunto do filho. E Cristiane não perguntou.
Até que numa quinta-feira, Silvia chegou no escritório mais agitada que o normal. Gente, aviso importante. O senhor Henrique vai passar aqui amanhã. Cristiane sentiu o coração disparar. Ele vem sempre? Não, umas 3 vezes por ano. Mas quando vem, gosta de conversar com todo mundo, saber como estão as coisas. É tranquilo. Cristiane passou o resto do dia nervosa. Não sabia como ia reagir ao ver Henrique pessoalmente. Não sabia o que ia dizer. Não sabia se ele ia puxar conversa com ela. Na sexta-feira, acordou mais cedo. Escolheu a roupa com cuidado, prendeu o cabelo, passou batom. Queria parecer profissional, queria parecer confiante. Chegou no escritório às 8 em ponto. Às 9h30, a porta se abriu. Henrique entrou. Era mais alto do que parecia na foto. Cabelo escuro, alguns fios grisalhos nas têmporas. Óculos de grau. Terno simples, sem luxos. Não usava relógio caro. Não carregava pasta de couro. Parecia normal. Ele cumprimentou Silvia primeiro. Conversaram baixo por alguns minutos. Depois ele foi até a mesa de outro funcionário, perguntou como estavam as coisas. Ouviu com atenção. Fez algumas anotações. Cristiane fingiu estar concentrada no computador, mas o via pelo canto do olho. Ele foi passando de mesa em mesa, cumprimentando, perguntando, ouvindo, até que chegou na mesa dela. Bom dia. Cristiane levantou os olhos, engoliu seco. Bom dia. Você é a Cristiane, certo? Sou. Ele estendeu a mão. Aperto firme, mas não exagerado. Henrique, prazer. Prazer. Ele puxou uma cadeira e sentou ao lado dela. Não pediu licença, não fez cerimônia. Apenas sentou. Como você está se adaptando? Bem, estou gostando do trabalho. A Silvia disse que você aprende rápido. Eu me esforço. Henrique assentiu. Ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse pensando no que dizer. Posso te fazer uma pergunta? Cristiane sentiu o coração acelerar. Pode. Você se arrepende? A pergunta veio direta, sem rodeios. Cristiane sabia exatamente do que ele estava falando. Não. Mesmo tendo perdido o emprego, mesmo assim, Henrique sorriu. Não era um sorriso de quem estava testando. Era um sorriso de quem tinha acabado de ter certeza de algo. Eu imaginei que você fosse dizer isso. Cristiane respirou fundo, decidiu arriscar. Sua mãe me contou. O sorriso dele não sumiu. Eu sei. Ela me ligou no mesmo dia, disse que não tinha conseguido segurar. Por que o senhor fez aquilo? Henrique tirou os óculos e limpou com a ponta da camisa. Colocou de volta. Porque eu procuro gente assim há anos. Gente que não pensa 2 vezes na hora de fazer o certo. Gente que não calcula o custo antes de ajudar. Esse tipo de pessoa é raro. E quando eu encontro uma, eu faço questão de dar uma chance. Mas o senhor nem me conhecia. Eu conhecia o suficiente. Minha mãe me contou tudo. E eu liguei para você. Ouvi sua voz. Ouvi o que você tinha a dizer. E pronto. Soube que você era a pessoa certa. E se eu não fosse? Então você não teria passado na semana de teste. Eu dei a oportunidade. Mas quem conquistou foi você. Cristiane sentiu os olhos arderem. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Você já fez sua parte. Agora só precisa continuar sendo quem você é. Henrique se levantou. Ajeitou a cadeira. E Cristiane? Sim? Obrigado por ter ajudado minha mãe naquele dia. Ela é tudo para mim. E saber que alguém ficou do lado dela quando precisava, isso não tem preço. Ele estendeu a mão de novo. Cristiane apertou. Henrique saiu do escritório alguns minutos depois. Passou por todas as mesas, se despediu de todos e foi embora. Cristiane ficou sentada ali, ainda processando a conversa. Silvia veio até a mesa dela. E aí, tudo bem? Tudo. Ele é gente boa, né? É. Cristiane olhou para a tela do computador. Tinha trabalho a fazer, tinha telefonemas a atender, tinha formulários a preencher. Mas antes, respirou fundo e sorriu.
porque pela primeira vez em muito tempo tinha certeza de que estava exatamente onde deveria estar. 6 meses se passaram desde aquele dia no restaurante. Cristiane acordava todo dia com a sensação de que tinha feito a escolha certa, não porque ganhou algo, mas porque não perdeu quem ela era. O trabalho continuava igual, nada de extraordinário. Atendia telefone, resolvia problemas, preenchia formulários. Mas tinha dignidade nisso, tinha propósito e tinha paz. Berenice e ela se viam toda semana agora, às vezes para tomar café, às vezes só para caminhar no parque. Conversavam sobre tudo e sobre nada. Berenice contava histórias do passado. Cristiane contava sobre os planos para o futuro. Não eram planos grandes. Juntar dinheiro para comprar uma geladeira nova, fazer um curso de informática, talvez um dia ter um apartamento próprio, sonhos pequenos, mas dela. Henrique nunca mais apareceu no escritório, mas Cristiane sabia que ele estava por ali, em algum lugar, cuidando das coisas do jeito discreto dele. Uma vez, Silvia comentou que ele tinha aberto uma vaga nova e rejeitado 12 currículos até encontrar a pessoa certa. Alguém que tinha caráter, segundo ele. Cristiane sorriu quando ouviu. Sabia exatamente o que isso significava. Numa tarde de sábado, Cristiane estava voltando do mercado quando passou em frente ao restaurante. Parou. Fazia tempo que não olhava para aquele lugar. Não por raiva, não por mágoa, simplesmente porque não precisava mais. Mas naquele dia resolveu entrar. Não para comer, não para provar nada, apenas para ver. Empurrou a porta. O sininho tocou. O cheiro de comida estava no ar. O movimento estava fraco. Algumas mesas ocupadas. A garçonete nova veio até ela. Boa tarde, mesa para quantos? Só eu. Por aqui, por favor. Cristiane sentou numa mesa perto da janela. Pegou o cardápio, mas não estava com fome. Pediu só um café. Enquanto esperava, olhou em volta. Tudo continuava igual. As mesmas mesas, as mesmas cadeiras, o mesmo balcão. Mas não sentia mais nada quando olhava para aquele lugar. Não era mais parte da história dela. Augusto saiu do escritório. Ele estava diferente, mais magro, cabelo mais grisalho, o rosto cansado. A garçonete nova passou correndo por ele, carregando 3 pratos. Ele teve que se desviar. Antigamente, Cristiane conhecia cada movimento dele, sabia quando sair da frente, quando ajudar. Agora, ele parecia perdido no próprio restaurante. Ele a viu. Parou, hesitou. Cristiane não desviou o olhar. Augusto deu alguns passos em direção à mesa dela. Parou a uma distância segura. Cristiane. Augusto. Ele ficou ali, de pé, sem saber o que fazer com as mãos. Colocou uma no bolso. Tirou. Coçou a nuca. Você está bem? Estou. Conseguiu um emprego novo? Consegui. Ele assentiu. O silêncio que veio depois foi pesado. Olha, Ele começou, mas a voz falhou. Limpou a garganta. Eu queria te dizer que talvez eu tenha sido duro demais naquele dia. Cristiane não disse nada. Apenas esperou. Eu só estava tentando seguir as regras, sabe? Não queria que virasse bagunça, mas talvez eu tenha exagerado. Ele olhou para os lados. Tá difícil achar gente boa. Contratei 4 pessoas desde que você saiu. Nenhuma ficou mais de 2 meses. Ainda não era um pedido de desculpas. Era uma justificativa. Uma tentativa de se explicar sem admitir o erro completamente. Mas Cristiane não precisava mais disso. Tudo bem, Augusto. Ele levantou os olhos, surpreso. Tudo bem? Tudo bem. Você fez o que achou certo. Eu fiz o que achei certo. E a vida seguiu. Augusto ficou olhando para ela, como se esperasse raiva, como se esperasse cobrança. Mas não veio nada disso. Você não está com raiva? Não, mas eu te demiti por causa de uma coisa pequena.
Você tinha 3 anos de casa. Eu sei. Mas olha, Augusto. Cristiane se inclinou um pouco para a frente. Se eu tivesse a chance de voltar naquele dia, eu faria a mesma coisa. Então não faz sentido ficar com raiva. Ele abriu a boca, fechou. Não sabia o que dizer. A garçonete trouxe o café, deixou sobre a mesa e se afastou. Augusto ainda estava ali, parado, processando. Você é uma pessoa melhor do que eu. Cristiane pegou a xícara, tomou um gole do café. Estava quente, forte. Não sou melhor. Só escolhi diferente. Augusto ficou ali por mais alguns segundos. Parecia querer dizer mais alguma coisa, mas não disse. Apenas acenou com a cabeça e voltou para o escritório. Cristiane terminou o café devagar. Deixou o dinheiro sobre a mesa. Valor exato, sem gorjeta. Não por mesquinhez, mas porque não fazia mais parte daquele lugar. Levantou, pegou a bolsa e saiu. Quando chegou em casa, o telefone tocou. Era Berenice. Oi, querida. Tudo bem? Tudo ótimo. E a senhora? Ótimo também. Olha, eu estava pensando, que tal a gente jantar aqui em casa hoje? Nada especial. Só eu, você e talvez o Henrique, se ele conseguir sair mais cedo do trabalho. Cristiane sentiu o coração aquecer. Eu adoraria. Então, vem umas 7, e não precisa trazer nada. Só você. Cristiane chegou na casa de Berenice às 7 em ponto. Era uma casa simples, pequena mas aconchegante. Cheiro de comida caseira no ar. Mesa posta com toalha de crochê. Berenice abriu a porta sorrindo. Entra, entra, fica à vontade. Cristiane entrou, sentou no sofá. Berenice trouxe um suco e sentou ao lado dela. O Henrique vai chegar daqui a pouco. Ele ligou dizendo que estava saindo. Elas conversaram sobre o dia, sobre pequenas coisas. 15 minutos depois a campainha tocou. Henrique entrou. Ainda usava terno, mas tinha tirado a gravata. Parecia cansado, mas sorriu quando viu Cristiane. Oi, que bom que você veio. Obrigada pelo convite. Eles jantaram juntos. Comida simples, arroz, feijão, frango assado, salada. Nada sofisticado. Mas tinha amor naquilo. Conversaram sobre trabalho, sobre a cidade, sobre planos. Henrique contou que estava pensando em abrir mais uma filial. Berenice reclamou que ele trabalhava demais. Cristiane apenas escutava, sorrindo. Quando o jantar terminou, Berenice começou a recolher os pratos. Cristiane se ofereceu para ajudar. Deixa que eu faço, querida. Você fica aí conversando com o Henrique. Berenice foi para a cozinha. Henrique e Cristiane ficaram sentados à mesa. Você está feliz no trabalho? Ele perguntou. Estou, muito. Bom, porque eu preciso te falar uma coisa. Ele tomou um gole de água. A gente vai abrir uma filial nova em março. Vai precisar de alguém para coordenar o atendimento. Não é cargo grande, não é gerência, mas é mais responsabilidade. Pensei em você, mas também tem outras pessoas na equipe. Você teria que disputar a vaga. Cristiane sentiu o estômago revirar. Não de medo, de vontade. Eu quero tentar. Então prepara. Você vai ter que apresentar um projeto. Mostrar como organizaria a equipe, como lidaria com problemas. Vai ter entrevista com a diretoria. Não vai ser fácil. Eu sei, mas eu quero. Henrique sorriu. Imaginei, mas queria ter certeza que você não estava esperando que eu simplesmente desse a vaga, porque não é assim que funciona. Eu não espero nada de graça. Nunca esperei. Eu sei. Foi por isso que pensei em você. Berenice voltou da cozinha com uma travessa de sobremesa. Olhou para os dois. Tudo bem aqui? Tudo ótimo, mãe. Eles comeram a sobremesa conversando sobre coisas leves. Riram, contaram histórias, fizeram planos. Quando a noite terminou, Cristiane se despediu na porta. Berenice a abraçou forte. Você é como uma filha para mim, sabia?
Cristiane sentiu os olhos arderem. Eu também te amo, Dona Berenice. Henrique apertou a mão dela. Nos vemos na segunda. Nos vemos. Cristiane desceu a rua devagar. A noite estava fresca. O céu tinha algumas estrelas. Ela parou numa esquina e olhou para trás. Pensou na garçonete que era 6 meses atrás. Pensou na mulher que tirou o último dinheiro do bolso para ajudar uma desconhecida. Pensou na escolha que mudou tudo. Não se arrependia, nem um pouco, porque tinha aprendido algo importante. Fazer o certo não garante que as coisas vão dar certo na hora. Às vezes o certo custa caro. Às vezes dói. Às vezes parece que você perdeu. Mas no fim, quando você olha para trás, percebe que não perdeu nada. Apenas se encontrou. Cristiane seguiu caminhando. As luzes da cidade piscavam ao redor. A vida continuava. E ela também. Tem gente que só faz o certo quando dá lucro. E tem gente que faz o certo quando dói. E é aí que o caráter aparece. A Cristiane perdeu um emprego, mas não perdeu o que mais importa, ela mesma. Porque dinheiro você recupera. Tempo você corre atrás. Agora dignidade. Quando você vende, não tem parcelamento que resolva. E presta atenção, a vida não recompensou ela com mágica. Recompensou com uma chance. O resto ela conquistou no braço, no suor e na postura. Então fica o recado. Se você fizer o certo e parecer que deu tudo errado, calma. Às vezes não foi o mundo te punindo. Foi a vida te tirando do lugar errado e te levando para um lugar onde você não precisa se diminuir para caber. Porque no fim, quem escolhe o certo pode até perder uma porta, mas ganha uma coisa que nenhum Augusto consegue tirar: paz para dormir.